Olá, tudo bem? Temos aqui mais uma pílula sobre o Eric Voegelin, agora precisamente sobre as ciências políticas. O Voegelin dizia que a essência da ciência política, a questão principal das ciências políticas, é o fenômeno que ele chamava de representação. Então, o que é esse símbolo da representação? É a forma como a sociedade política, com o tempo, ela se articula a ponto de ser representado por uma ou várias pessoas. Culmina num sistema de governo, num governante. E o Wagner dizia que a representação se dava em 3 níveis. O primeiro nível da representação seria a representação que ele chamou de elementar. Seria o resultado de um conjunto de regras, o que fazia que uma determinada pessoa ou grupo se tornasse representante de uma sociedade. Ou, mais modernamente, seria o sistema eleitoral. Então, quando nós temos no final a eleição de um presidente da República, nós temos uma representação elementar. Ele seguiu determinadas regras, seguiu determinados ritos, e a partir dessa articulação, ele se tornou representante daquela sociedade. Só que o Wagner observou também que, por exemplo, na época dele, o regime soviético não tinha eleições, mas você tinha efetivamente um representante. Você tinha o presidente, o secretário-geral lá da União Soviética, que realmente ia nos fóruns, era temido, discutia. Então havia uma representação sem ter sido exatamente feita uma eleição. Então, um segundo nível de representação para o Wagner seria a representação existencial, quando efetivamente um representante representa aquela sociedade existencialmente. Então você pode até ser eleito e nunca assumir o poder, por exemplo, mas quando você de fato exerce esse poder dentro daquela sociedade, você tem uma representação existencial. Por exemplo, Adolf Hitler, ele não só foi eleito, como ele tinha uma representação existencial. O Wagner vai mostrar isso no livro Hitler e os Alemães, que o Hitler representava existencialmente o alemão médio da sua época, que estava ressentido, querendo vingança, se achava superior, e etc. Por isso até que teria sido eleito. Segundo nível, partimos para o terceiro nível, aí é o grande problema. O terceiro nível, toda a sociedade ela se coloca como representante do cosmos, do mundo, da verdade, de alguma forma. E essa representação da verdade tida, o seu fundamento seria o fundamento divino da realidade. Então, até que ponto esse representante representa a verdade da existência? É uma questão mais tênue. Por exemplo, o Adolf Hitler, apesar de ter a representação existencial, ele não tinha a representação transcendental. Ele não conseguia representar a verdade. Ele representava uma ideia que ele formou de verdade, através da questão da supremacia racial e etc., que não corresponde. Não existe essa supremacia racial. E o Wagner vai dizer que quando essas representações elas ou entram em choques ou elas estão vazias de sentido, haverá desordem na sociedade e gerará um estado tal que uma substituição será feita, que pode ser para melhor ou para pior, mas o fato é, só existe uma ordem na sociedade quando existe a representação nesses 3 níveis. E o Wagner ia observar que modernamente o que mais se aproximou nisso foi a Revolução Americana, que conseguiu gerar um sistema que você tinha a representação elementar na hora de ser feita a Constituição, tinha a representação existencial e uma representação transcendental. Se nós vemos a Constituição americana, ela tem todo o entendimento, principalmente ali nos seus prelúdios, de qual seria a ordem do universo que representava a ordem cristã, e a partir daí o representante americano também teria uma representação transcendental. Então a representação nos 3 níveis foi uma das lições que o Wagner deixou para a gente. Se você gostou desse vídeo, peço que curta aí, deixe seu comentário, e assim a gente continua sempre trazendo as lições que Eric Wagner nos deixou. Muito obrigado e até uma próxima.